E aí eu comecei, como que eu trouxe ele, né, para mim novamente? Porque eu fui lá buscar, gente, eu fui resgatar, assumir, né, Que bom. eu consegui perceber isso que estava acontecendo comigo. Eu conversei com ele, falei, gente, foi a primeira vez na minha vida que eu falei sobre os meus sentimentos para alguém. Eu falei para ele, falei, olha, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser rejeitada. Isso eu nunca tinha falado para ninguém, eu nunca tinha admitido isso para mim. Mas ele me fez enxergar isso, sabe? A, a, a recusa dele também, a frieza dele comigo, né, me fez também perceber isso. E eu percebi que teve um momento em que eu joguei ele para a energia feminina. Porque como ele estava percebendo também que estava me perdendo, ele começou a tentar A se encaixar. murchar, né? A não dominar mais. Deixa eu soltar a rédea, porque ela não tá. Ela vai escapar, então deixa eu ser mulherzinha, não vou mais cumprir meu papel de homem para ela se sentir mais confortável. Inconscientemente ele fez isso, né? E aí eu falei assim, gente, olha o que eu tô fazendo. E aí eu fui com o meu jeitinho, lógico. É, né? Eu me abri totalmente. Eu falei para ele, assim, olha, é a primeira vez que eu falo sobre os meus sentimentos para um homem, né, para um companheiro, né? Porque você falar, ai, fulano, eu te amo, gente, isso não é falar sobre os seus sentimentos, sabe? É você se abrir realmente. E eu me despi, né? Quando a gente fala assim, ah, não me mostre os seus diplomas, mas me mostre tua alma. E foi isso, né? Sim. Não me mande nudes. É, Não não é mande o que nudes do seu você é corpo, por mande nudes da fora, tua alma, né? né, do seu cérebro. Então foi assim. E eu realmente eu me despi. Eu me despi de todo o ego que eu tinha, né, em relação à minha relação com ele. E eu falei assim, olha, pedi desculpas. Eu falei, ó, durante 7 anos eu estive sozinha, eu me mantive, então eu confundi muito o que você estava fazendo com controle. E eu sei que não é a sua forma de cuidar, né? E eu nunca tive isso. Eu nunca percebi o que que era isso. Na verdade, eu nunca soube o que que era ser amada de verdade, né? Então, aquilo para mim era um controle, mas não era, ele estava cuidando de mim. E ele tinha essa questão de ficar preocupado, porque ele estava distante. E assim, né, gente, né? Quem mora fora, né, tem uma visão aqui do É Brasil, que o Brasil é um diferente. país totalmente violento e que se a gente sai É, na rua, corre o risco de morrer. Então ele bem ficava muito preocupado com isso. Ele falava, olha, eu falava assim, amor, tô indo para tal lugar, tô saindo e tal. Ele, amor, cuidado na rua. Quando você chegar em casa, você me fala. Quando você chegar no local, é me fala que você cuidado, não viu. controle, né? Exato. E aí eu coloquei na minha cabeça que era controle. E aí eu falei com ele, falei, olha, você me desculpe, mas eu realmente estava enxergando dessa forma e eu não estava percebendo. Então, me abri totalmente. Falei sobre, né, o episódio de abuso que eu sofri na infância. Gente, talvez a minha família saiba isso agora por live, porque eu nunca contei. Eu nunca contei para o meu pai, eu nunca contei para minha mãe, os meus irmãos. Eu nunca contei pro meu ex-marido, a gente viveu por 15 anos junto, eu nunca contei para eles o que aconteceu. Nunca. E com o Davi, foi a primeira vez que eu realmente me abri com alguém. Eu realmente tive entrega, sabe? De Mas você é porque você já confiar. estava se cuidando, né? Então você percebe como tudo. Eu volto a falar, quem me conhece aí sabe que eu sou chata nisso. Eu repito 300 vezes a mesma coisa, como tudo é vibração. Quando a gente muda a vibração de dentro, as coisas acontecem fora. Não ia adiantar, porque todas as pessoas que você iria atrair daquela taruxa de antes iam ser abusadores, porque era o que você estava emanando. Você queria, você inconscientemente estava mandando um recadinho energético. Olha, conecta comigo aqui, ó. Vem, abusadores, vem, né? E a Exato. partir do momento que eu limpo, que eu reconheço que eu tenho as deficiências, que eu olho para isso e que eu modifico o meu padrão vibratório, gente, porque pensou, né? Então eu tenho as crenças. As crenças moram aqui no meu subconsciente. É muito difícil de se desfazer delas, mas tem jeito de se desfazer. Então eu tô aqui no meu mental criando um minha
bateria. Criando o meu sentimento e eu vibro. Então, pensei, senti, vibrei. É essa a lógica da coisa. Quando eu percebo que tudo que eu penso e sinto é o que eu gero de resultado, eu mudo dentro para ter resultado fora. Não é difícil, é simples. Porém, o movimento de mudar é o que é difícil, né? Vai falando, vou pegar o carregador. Gera é um desafio muito grande, né? A gente conseguir enxergar isso e mudar. E mudar é um processo, né, desafiador, né, digamos assim, mas é um processo que ele é possível, sim, né? E quando a gente tem essa questão de olhar para isso e perceber que isso está acontecendo com a gente consegue, na verdade, identificar os pontos. E quando Sim. a gente não consegue fazer isso sozinha, quando você percebe que realmente tem alguma coisa que tá realmente tirando ali você do seu eixo, busca uma ajuda, né? Procura alguém que possa Vou te ficar mais auxiliar. escurinha, tá? Que a luzinha Tá apaguei. tranquilo. Né? Então, existe essa questão da gente procurar também, de se permitir, da gente conseguir repousar no masculino, né? Também, porque essa questão de. Repousar no colo masculino é tão bom. Então, Ser cuidada é tão maravilhoso, como também é gente, é maravilhoso bem. cuidar, né? E eu descobri isso em mim, que eu falava assim. Teve um momento, né, que eu comecei realmente a me desbloquear muito dessa questão de não querer ninguém. E sobre essa questão da energia, né, Érica, começam a surgir também pessoas para fazer você enxergar o que você está mentindo. E surgiam homens na energia masculina que queriam casar comigo. O cara me conhecia, queria casar. É Só para que eu fazer você correr. Só que eu tava mentindo. Ele tava me fazendo enxergar aquilo que eu tinha oculto em mim. Sim. Porque a gente atrai aquelas coisas que estão ocultas também, né? Então, às vezes o outro chega para fazer você enxergar isso. Sim, também Queria ter faz parte do seu processo de cura, né? de Porque tem cura, porque isso eu também. tava nesse período. É. Exatamente. Porque Então aí é já para começa a você mudar um olhar pouquinho. para aquilo. Exatamente. O cara me conhecia, queria casar, queria ter filho, tava tudo doido. Eu dava um Fala jeito de bem comigo, não. eu dava um jeito de correr, fugia. E aí, quando eu comecei a me desbloquear em relação a isso, e foi engraçado como eu comecei a me desbloquear. Você acompanhou de perto, né, a situação do meu pai, né? Meu pai, Sim. ele tinha chagas crônicas, inclusive a Erika fez sessões maravilhosas com ele. E eu comecei, eu já tinha uma proximidade com meu pai, mas eu comecei a ter uma proximidade maior e eu comecei a observar mais, né? A enxergá-lo mais como um pai mesmo, né? Eu tinha muito essa questão, né, Porque o meu pai, né, e a minha mãe, eles tinham um relacionamento que não era um relacionamento muito bacana, né? Meu pai existiu, né, traições, essas coisas, e eu acompanhei muito isso, eu vi muito isso enquanto criança. E eu brigava muito com meu pai. Eu era aquela filha meio revoltada, sabe, que batia de frente com ele. Mas é mais Fazer parecida. valer a dor da mãe. Exato. E aí, o que que acontecia? A gente tinha muita... E ela escolheu estar naquele relacionamento, mas eu defendo ela. Exatamente. Eu não tinha aquela visão de tomar o meu lugar de filha, sabe? Deixar os meus pais ter o relacionamento... Porque meus pais são meus pais. A questão de relacionamento deles, são eles que resolvem, né? Eles são adultos, eles resolvem entre eles. E eu tomei realmente a dor da minha mãe. E aí eu tinha uma relação meio que conturbada com meu pai. E a gente começou a ficar muito próximo, né, com meu pai, a gente começou a se entender muito, enfim. Então, eu comecei a olhar, né, com outro olhar, eu comecei a enxergar o meu pai realmente como pai, como ele era como pai, e não como marido, porque eu estava enxergando meu pai como marido, companheiro da minha mãe. Eu não tinha visão de pai, eu tinha visão de o marido da minha mãe, o homem que trai a minha mãe, o homem que fez a minha mãe sofrer, Que né? não E assim, presta.
Exato. E a minha mãe, ela teve essa questão também de se colocar na energia masculina. Então, assim, questão de divórcio na família. Minha avó, eu não sei se é minha bisa, né? Porque eu nunca perguntei, mas a minha avó, por parte da minha mãe, divorciou. A minha mãe divorciou. Aí tem eu, mais umas duas irmãs minhas também que são divorciadas. Do lado do meu pai também, a minha avó era divorciada. Tenho algumas tias também que são. Então, assim, quando você começa a olhar, né, Sim, o sistema, né? no sistema, aí você começa a perceber que realmente existe uma egrégora ali e a gente está Existe. passando de geração em geração honrando aquela energia. É, Porque, assim, você como honra assim? e replica para validar o amor, né? É Minha bem mãe não foi isso. feliz, minha avó não foi feliz. Eu Como não que eu posso vou ser ser? feliz. É, Eu não posso ser feliz, né? eu vou quebrar, Como que eu sabe, vou ter um esse casamento ciclo. bem-sucedido? Como eu vou acreditar que meu marido não vai me trair se a minha mãe, a minha avó, a minha referência de mulher do feminino não teve isso? Então eu não tenho o direito de ter. E eu vou lá e boicoto todos os meus relacionamentos, ou eu crio energias que vão, né, ser compatíveis com esse tipo de homem que também está vibrando nessa energia. E aí é o casamento perfeito, da validação, o amor da desgraça. Exato, é isso mesmo. E aí tem aquele outro lado também, né, da questão da gente ver esse posicionamento de algumas mulheres quererem fazer o mesmo que o homem faz. Gente, não é correto um homem estar com várias mulheres, pegar várias mulheres. Isso não é certo. E aí, Gente, não é nem correto, não é questão de ser homem ou mulher, é porque é um vazio tão grande essa sim, vida que as pessoas não percebem que os seus corpos são templos sagrados. Você não tem noção do que eu faço de divórcio energético. Eu acho que é o top 10 das terapias. é o divórcio energético. Divórcio energético, divórcio. Olha, Porque é eu uma perdi as loucura. contas de quantos divórcios energéticos eu fiz também. Eu fazia comigo mesmo, né? Quando eu entrei no processo de fazer os meus rituais, o que eu mais fazia era divórcio energético. Eu fazia divórcio energético de vidas passadas, das vidas futuras ainda. Que eu Vou fiz de contar para tudo. eles então o que acontece. Só para que tem gente que não Situar, conhece, né? não tem consciência nenhuma do que acontece. Por que eu tenho que fazer um divórcio energético, né? Pelo seguinte, se você vai numa baladinha, né? Bebeu, se divertiu, vai sair lá com o seu boy ou com a mina gostosa da balada, vão transar. Ok, maravilhoso, uma noite divina, vai acordar e vai embora. Não tem o sentimento, foi só um pega, né? Vamos dizer assim. Foi só uma transinada a mais, como diz a música. Só com essa pessoa eu fico vibrando na energia dela, ou no meu útero, ou no meu aparelho reprodutor masculino por 6 meses. Só com isso, só com essa trans à toa. E vira tudo um bololô só, um ninho de rato, porque imagine que é uma árvore genealógica, né? Praticamente. Então, essa pessoa que você transou casualmente na balada, ela vai transar com a outra semana que vem, com a outra, e toda essa energia vem para o seu chakra sexual. Olha que maravilhoso. É uma Imagine, rede, né? é uma rede. É uma rede de conexão, porque não existe mais nada mais sagrado do que a conexão de um homem e uma mulher. Ele cria vida, cria, é criador. Então, a composição energética do ato sexual é absurdo. É a conexão mais alta que existe. Então, imagina, ao ponto de você conseguir formar um ser vivo dali, do ato sexual. Então, é uma potência absurda, só que usado incorretamente, né, traz prejuízos grandes para a vida da pessoa. E vamos até na parte financeira, porque se eu estou com o Energia da meu, criação. com o meu com a minha energia da criação bloqueada, que é no meu chakra sexual, o meu din-din não prospera. Eu posso até ganhar, mas ele vai embora. Que nem um ralo. Então, gente, manter os chakras alinhados é muito além do que se conhece, do que se imagina popularmente, sem estar no ramo das terapias.
não é dado a devida, né, importância para se manter saudável, porque os chakras, né, temos muitos chakras pelo corpo, mas os 7 principais, né, que a maioria já conhece, manter eles alinhados é como ir no médico, porque é o que nutre os seus órgãos, é o que nutre o seu campo vibracional, a sua energia eletromagnética, é o que conduz a sua vida para as conexões que você deseja ter. Então, é muito além. Como vem de dentro para fora as conexões, nada. Primeiro de tudo, eu tenho que cuidar do quê? Do meu alinhamento, dos meus chakras, para eu saber o que eu estou ali atraindo depois disso. Né? Então, você imagina uma mulher que ela ficou 17 anos como você, 30 anos como o outro, com uma mesma pessoa. Ela não vai se desvincular, se divorciar no papel e tá tudo bem. Eu atendo mulheres que estão ou viúvas, né? Porque aí faz voto, hein? Que nunca mais vai ter ninguém. Aí é o perigo. Bom, é assunto. Então, assim, mulheres que estão viúva, que estão divorciadas há 20 anos, há 7 anos, há 10 anos e não conseguem ninguém. Porque ela não está aberta para isso. Ela não curou a ferida emocional, energética, psíquica daquele relacionamento. Seja ele deturpado ou não, com troca ou não, ela precisa ter esse corte energético, né? Para que ela consiga vibrar na própria energia do seu corpo. Tem relatos, né? Deve ter umas aí na live. Tem relatos de assim, o que você fez? Mudou a minha vida, eu não sabia mais quem eu era. Quem é essa pessoa que eu me tornei, né? Quem é essa pessoa que eu me tornei? Porque a mulher nem sabe mais quem ela é. E não estou falando só de mulher, tá? Homem também. A gente está falando muito de mulher aqui, pessoal, porque infelizmente 95% das pessoas que fazem terapia são mulheres ainda, né? Mas vamos mudar isso daí. Esse padrão tem que mudar, porque os homens precisam de terapia, precisam ser cuidados, cuidar do seu emocional, da sua parte energética, para que tudo flua. Não adianta só um lado ficar se cuidando e o outro não. Eu nem estou olhando aí os comentários, que eu sou cegueta. A Moreno comentou, essa Lumes arrasa. E a Márcia... Amorzinha. A Márcia Saudade. Bianchi. Nossa, realmente é maravilhoso. A gente perde a identidade porque, né? Quando a gente troca energia sexual com a outra pessoa, a gente não troca apenas fluidos, meus amores. Você troca sentimento, emoção, bloqueios, traumas, experiências, né? Então, aqui, toda a bagagem emocional da pessoa, a gente recebe. E não importa se você manteve relações com camisinha ou não. Ah, imagina! Tem nada a ver, é energético. Nada. Imagina, né? Se a gente capta o campo energético de uma pessoa, né, que está à nossa volta, imagine de alguém Gente, que se a gente faz tratamento à distância, eu e você sabemos disso. Quantas curas são feitas pela conexão mental? Somos seres antenas. Somos antenas psíquicas. Como que não vou ter uma conexão de troca de fluido energético porreta numa conexão física? Para, né? É muito mais do que... Então, se a gente consegue ativar curas à distância, imagina presencial. Então, só que da mesma forma que você doou todas essas prospecções, todo esse mundinho que é você recebeu. Recebeu. Tá? Porque não tem como eu falar, eu só vou doar, eu só vou receber. Não, a troca é mútua. Como tudo na... A gente fala assim, ai, mas eu fiz proteção energética. Eu ia falar isso agora, você tirou da minha boca. Ai, mas eu fechei meu corpo energeticamente. Não sei o que. Quanta inocência, né? Quanta inocência. Ô, Érica, o que eu faço para me proteger energeticamente? Não faz, troca. Quanto mais eu brigar, porque eu não quero receber, mais catarse no meu corpo eu vou ter. Mais tontura, mais dor de cabeça, enjoo, náusea.
né? Sempre eu falo isso. Então, assim, às vezes a gente fala tampa o umbigo e tal, por uma questão psicológica. Você precisa perceber que seu umbigo está tapado com alguma coisa para você acreditar que tá. Tá. Porque quem faz tudo é aqui. Cognitivo, né? Eu plasmo tudo que eu quero na minha mente, né? Eu pensei, já é, então, eu brinco muito, né? Ai, meu Deus, eu não tampei o umbigo, e agora? Agora tá ferrado, vai captar tudo. Não tem a ver, né? Tem a ver com a minha posição, né, psíquica no momento. Então, se eu tenho clareza, primeiro tenho que ter conhecimento, né? Que eu falo que não adianta eu adivinhar. Adivinhação, eu posso errar. Tenho que consultar a minha intuição e estudar, né? Para que eu tenha posicionamento e saiba o que eu estou falando, né? Porque a gente não está aqui falando sem ter estudado muito, passado por muitas experiências antes, né? E visto que realmente é isso. Então, a proteção, vou na balada, vou captar. Não tente não captar, porque somos seres de troca. É a nossa função. Então, lembra que no começo da live, quem estava, a Tá falou, senti um negócio aqui na minha cabeça. Por quê? Por que você sentiu? Estamos nos adequando energeticamente para essa troca, né? Bem como com as pessoas que estão assistindo. Nem sei quantas pessoas tem, eu não enxergo. Mas isso acontece. Então, está acontecendo, a gente tem no consciência ou não, uma troca energética. Se eu fico aqui assim antes da live, ai meu Deus, eu preciso me proteger. Ai meu Deus, vai ter energia pesada. Ai, vai ter... Eu vou captar coisa ruim. Eu vou me sentir mal. Vou dormir com uma baita enxaqueca. Não, gente, a gente está aqui para essa troca. Ela é natural do ser humano. A energia vai entrar por você e vai haver uma adequação. Então, se a tá numa energia, numa polaridade mais alta ou mais baixa, nós vamos nos adequar, né? Vai tender a nos igualarmos para que funcione. Isso vai acontecer. Agora, se eu tô aqui brigando, não vou doar, não vou doar, não vou doar, mentalmente conversando e aqui pensando, meu Deus, acabou, ferrou, porque eu tô travando a minha conexão. Aí eu bloqueio até chakra, não sei porquê, né? Aí tem que ir lá na terapia desfazer, né? Ainda falo, meu Deus, criatura, eu desbloqueei esses chakras tudo semana passada, você já tá aqui de novo, tudo bloqueado. Porque eu brigo com a fonte. Então tá jorrando água. Tá jorrando, eu tô ali no meio da enxurrada querendo prender com o meu corpo. Não vai acontecer. Deixa a água passar, limpar e trocar. E esse é o fluido, o fluxo da vida. Nós estamos aqui para trocar. Não tem outro propósito. Qual é o propósito? Troca. Troca. O que eu vim fazer nesse mundo? Troca. Troca. Aprende um com o outro, passa um com o outro, receba do outro. É isso, é só isso, é a troca. Isso que faz a roda da vida girar, né? Só que a gente é muito louco, a gente fica preso nas coisas, que nem nos relacionamentos, né? Porque foi ruim, fiquei lá no passado. Então, as doenças, né? Depressão, vivendo no passado, ansiedade, não sei o que eu vou ser no futuro, o que vai ser. Menos olhar para dentro e viver o dia de hoje e o presente, né? Então, pessoal, é isso, é olhar para si, conhecer a sua essência feminina. Nossa, tem tanto para desbravar dentro de você, conhecer o seu potencial masculino maravilhoso, né? Se permitir doar sem negar o seu masculino para sua esposa, para sua parceira, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu filho. E receber também, né? A gente tem muito problema em receber. A gente não sabe receber da vida. A gente não gosta de receber das pessoas. Quando a gente se coloca vulnerável dentro de um relacionamento, dentro dessa troca genuína de seres, né? Que estão trocando experiência nessa jornada, né? Hoje nessa jornada evolutiva, amanhã em outra jornada, com outro corpinho, né? A troca, quando a gente permite se colocar vulnerável e receber do outro, a mágica acontece, porque não tem historinha.
tem cumplicidade, tem verdade, tem calmaria no coração, né? Tem calmaria mental, eu não fico naquela loucura pensando, articulando, porque é uma coisa, a mente articula, ela inventa casos, o que que eu faço? Aí pergunta para amiga, aí pergunta para terapeuta, aí pergunta para o psiquiatra, aí pergunta para o médico, aí pergunta para o irmão, para a irmã. Aí ferrou, Não você não pergunta sabe para nem o si, que. né? Só que a única pessoa que você tinha que consultar era o seu coração e você não consultou. Porque você ficou no blá 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 externo, todo mundo ditando que como você tem que ser no seu relacionamento. Dando o Quem seu diz? poder para o outro, né? A gente só dá a vida, a nossa vida nas mãos dos outros, né? Então, eu acho que o caminho é tomar as rédeas da nossa vida, ônus e bônus. Tudo bem que até hoje eu não sabia, tudo bem que até hoje eu errei. No meu ponto de vista, eu poderia ter sido diferente, mas eu fui como eu pude. Eu dei o meu melhor através do meu saber até aqui e acolher, né, quem a gente é, com respeito e com perdão interno, porque eu não tenho nem que me julgar, quanto menos me perdoar. Porque quando eu não me julgo, eu não tenho o que Não perdoar em tem mim, problema. né? E nem no outro. Tá tudo certo. Cada um é um universo de vivências, de outras vidas, dessa vida. Então, quando você escolher uma alma para você dividir a sua parceria terrena, nesse período tão pequenininho da nossa jornada, se entrega de coração, receba de verdade dessa pessoa, desbrave esse universo que é cada um de nós. A gente não ia ter tempo para perder olhando a vida do outro se a gente conhecesse quem habita embaixo do mesmo teto que a gente. Mas a gente não procura isso. A gente procura sempre fora a resposta do que precisa estar aqui dentro, né? Então, acho que o caminho, gente, a cada dia que passa, mais interno, mais interno. Tem dúvida, silencia e se conecta com o Criador e pede resposta. Porque a resposta vai estar aqui. Não vai estar fora. Nunca teve. A gente se desconectou durante todo esse tempo de nós mesmos, né? Vivemos da porta para fora, com um sorrisinho no rosto, ou aqui nas redes sociais, postando todos os dias uma vida perfeita que não existe. Que, na verdade, ela não existe. Muitas pessoas que estão postando em restaurante, sorrindo com o marido do lado, estão sentados na mesma mesa com o celular na mão, um virado para o outro. Sem se olhar no olho, sem se curtir, sem desvendar quem é que você escolheu para dividir a vida. Então, se eu puder deixar hoje um recado aqui para todos que estão aqui, nos presenteando, né, com a presença até essa hora aqui, desbrave quem você escolheu, né? Primeiro se descobre a cada dia com paciência com você, com amor a você e o outro. Descobre o seu marido, descobre o seu namorado, a sua esposa. Se descubram, porque vocês vão descobrir que existe um universo aí para brincar nesse playground. E outros também, né? Que aí é bom quando a gente descobre, né? Mas muitas vezes até nisso a gente não sabe do que a gente gosta. Então, conhecer o seu corpo, desvendar ele, né? Porque existem muitos tabus, né? Em se tocar, em se conhecer. Mas, enfim, é isso. É, Eu acho que é isso, né? exatamente. É viver a sua essência, né? Viver essa mulher selvagem, esse homem selvagem que tem dentro de Exato. cada um de nós, sem medo, né? E viver as emoções como elas vêm, né? E não ficar se travando, se prendendo, se podando, se mutilando, né? Como estamos fazendo há tanto tempo. E que bom que encontramos pessoas que nos fizeram acordar, porque em algum momento alguém plantou uma sementinha na gente, né? Não foi do nada que a gente acordou para isso, não foi do nada que nós percebemos que a forma com que a gente estava enxergando
os nossos relacionamentos, a vivência, né, conosco. Não foi do nada que a gente enxergou isso. Alguém falou alguma coisa, a gente teve uma intuição de algo, porque às vezes a gente também tem essas intuições, né? A nossa essência fala com a gente, que a gente começa a fazer muitas perguntas, né? O porquê que isso está acontecendo comigo? E quando você faz pergunta, o que que acontece? As respostas chegam. Limita, já E você chegou. Exato, e você que está aí do outro lado, que está vivendo isso e que por algum momento você se perguntou por que que isso está acontecendo comigo, por que que meu relacionamento está assim, por que que eu não consigo me conectar com outras pessoas. Tá aqui a resposta, meus amores, vocês acabaram de receber a resposta. Você muito provavelmente está fora da tua energia de essência. Você não está vivendo o seu sagrado feminino, você não está vivendo o seu sagrado masculino, você está rejeitando alguma parte de você. Está rejeitando o seu corpo como ele é, que ele é perfeito do jeitinho que ele veio. Né? Nosso corpo é perfeito do jeito que ele é, a gente não precisa modificar nada, apenas aceitar como ele é. E é isso, é viver você em plenitude, é como a Erika falou, né? Se aventura nesse parquinho maravilhoso que é o nosso sentir, o sentir com o coração. É que nós sentimos é com o nosso coração, meus amores. Não é trazer aqui para o racional, A querer mente racionalizar. mente. Sente o pulsar, né? Que é o coração, a deusa Gaia, né? Que é a mãe, a grande mãe, É a é no mãe. pulsar, sabe? Percebe aí, se conecta com essa energia que vem da nossa grande mãe, que é a deusa, né? Essa energia maravilhosa que ela nos envolve, esse grande útero, porque a Terra é um útero, meus Um amores. útero latente e nos nutrindo com o seu leite todos os dias. A cada dia que a gente acorda, a gente recebe a nutrição, o quantum de energia necessário para estar habitando aqui nesse momento, do jeito que está tudo certo. Está tudo certo. Deus é tão maravilhoso, a deusa, né? Mãe de tudo, né? Mãe da criação, que é Gaia, que é a mãe terra. Ela nos nutre com tudo, absolutamente tudo que precisamos, sem faltar nada. Então, quando a gente começar a entender que estamos completos com tudo que já está disponível para nós acessarmos, só falta dar o clique aqui, porque aqui a nossa essência bate com o coração do centro da Terra. Só que aqui não, aqui eu apago a memória do meu saber interno. Agora, quando eu sinto com o coração, quando você perceber, sentir, arrepiar o coração, bater mais forte, acelerar, dar borboletas no estômago, se joga. Porque é aí que você tem que estar. Recebe dessa nutrição dos relacionamentos, sem rejeitar. Isso, gente, a gente não está falando só homem e mulher, tá? Relacionamento de amigos, relacionamento de troca de ser humano para ser humano. Né? Então recebe dessa troca, aprende com essa troca, aceita o erro do outro, porque para você é erro, é só um ponto de vista diante dos seus óculos, né? Então recebe sem julgamento, só experiencia não julgar e vê o que acontece, vê o que vai chegar para você de novo e se permita viver. Né? Não importa quantos anos você tem, não importa o que já aconteceu com você, com tantas dores que você carrega. Acolha isso tudo e divida, como a Tarusha falou que se colocou nessa posição de dividir o que era mais feio que ela carregava, vamos dizer assim, e aí ela descobriu o amor. Por quê? Porque somos simples. E quando a gente tenta nos enganar, achando que está enganando o outro, é pura ilusão, porque a gente não engana. Porque a vibração, ela chega primeiro, a energia fala por nós. Então, ter congruência com o que a gente vibra e o que sai da nossa boquinha é o mais importante, é o que conecta. Não adianta eu estar aqui falando para vocês uma coisa que não vibra para mim. Vocês vão ouvir, mas não vai conectar. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Agora, quando você vibra o que você fala, tem congruência,
com o que você sente, essa é a verdade do seu ser. Então, perceba qual que é a sua verdade, o que te faz bem, que não é o mesmo do que para mim, do que para Taruxa, e tá tudo bem, né? Porque chato seria se fôssemos todos iguais. E essa troca que é a magia da vida, do viver, né? Aqui. E eu quero trocar mais, hein? Com você. Vamos trocar Adoro. mais, amor. É maravilhosa, né? São sempre muito expansivas, né? Essas trocas que nós fazemos. Sempre traz muito conhecimento, eu aprendo muito com você também, Eu né? Quem também com você, assiste meu amor. também, né? Sempre. E aqui a gente está sempre nesse movimento, né? De trazer sempre aquilo que para a gente é. Porque aqui a gente não está contando uma história que a gente ouviu alguém falar, a gente está contando o que acontece com a gente, né? Às vezes a gente usa um exemplo de alguém que deu um depoimento e tal, mas a gente está falando do que a gente vive, a gente está falando do que acontece com a gente. Né? E a gente só consegue realmente falar com propriedade de algumas coisas quando a gente viveu na pele isso. Né? E eu vivi isso na pele, a Érica também viveu. A gente está colhendo, né, um pouquinho das consequências. Não faz mal, daqui a pouco tá tudo resolvido. Tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quem me conhece fala, e me acha chata que eu falo que tudo tá tudo bem. E tá tudo bem, ué. Tá tudo bem. A consciência que eu tinha naquele momento foi o que criou isso que está acontecendo comigo agora. E a minha consciência de perceber isso com leveza e falar, ok, aquela consciência que eu tinha, hoje eu percebo e trago isso com leveza, porque eu trago a responsabilidade para mim. Então, quando a gente vê peso em algo, é porque a gente está jogando a responsabilidade para o outro. Sem culpar ninguém, né? Sem culpar ninguém. Até porque e o resultado dessa cura... ponto. E o resultado dessa cura aí vai chorar baixinho, fininho, ou bem altinho, mas eu quero ouvir. Não vem com essa que eu não nasci pra ser mãe, não, tá? Que eu quero esse baby aí, eu quero ver. Mulher, baby português. O meu corpo pede. A gente sente isso, né? É incrível. O corpo Muda assim. a vibração, né? A vibração total. Né? O útero tá louquinho pra abrigar alguém. Abrigar uma alminha aí dentro. Tá escolhendo gerar. Ele tá escolhendo gerar. Isso mesmo, coisa mais maravilhosa do mundo. Depois você vai... Ih, vamos conversar muito ainda sobre isso. Bora, com certeza, Delícia. com certeza. E vocês aí vão acompanhar também. Vamos, todos. Érica, meu amor, gratidão imensa por você, por nós termos, né, nos encontrado nessa vida, pelas trocas que fazemos sempre e por estarmos aqui, passando esse conhecimento, trazendo mais um pouquinho da consciência que a gente acessa todo dia e dividir com essa galera maravilhosa aí, que ficaram até agora aqui com a gente, quase 2 horas de live. Pois é, uma Quase nunca 2 é, horas. gente. Uma nunca gratidão, é. Tá gratidão. Eu que Muito agradeço gratidão. pelo convite. Foi muito grandioso, como sempre, essa troca me nutriu muito. Vou dormir bem feliz, bem preenchida de amor por todas essas pessoas que estão aqui também, que eu sinto o amor de cada uma, a energia maravilhosa de cada uma. É sempre muito gratificante. Então, bora para as próximas que vamos estar junto aí, nos nossos processos. Um beijo enorme no seu coração. Junto. Beijo Bora. no seu coração. Vou deixar gravado assim, Ma. Eu vou colocar no YouTube também, mas no YouTube eu vou fracioná-las para ficar mais fácil para todo mundo ouvir, né? Porque 2 horas não é todo mundo que consegue. Ninguém aguenta não mais 2 horas ouvindo. Mas eu vou dar uma fracionada e colocar no YouTube também. Mas vai ficar aqui gravadinha no nosso Instagram. Gratidão a todos que estão conosco até agora. Beijo no coração. Uma noite de sono tranquila e reparadora. Já vai pedindo aí para os seus anjinhos, seus mentores irem atualizando a sua essência natural, masculino e feminino, na unidade de um único ser que é você. Então, aceita as suas polaridades e a harmonia, né, do ser de cada um. Então, vão conectando essa noite já, pedindo isso para vocês, tá? Tendo consciência. Beijo no coração de todos. Beijo, meus amores. Linda noite. Linda. E vamos nos conectar com a grande mãe Gaia. Vamos sentir esse pulsar maravilhoso. Amém. Isso mesmo. Delícia. Beijo, meu amor. Beijo. Até.
Até!